Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa aula é uma aula de revisão de matéria. Conforme a galera for chegando, a gente vai dando aí uma boa noite para todo mundo. É uma aula ao vivo, que está ficando gravada, e a gente vai colocar dentro da sua área do aluno. A ideia da aula de hoje é a gente relembrar os conceitos, entradas e saídas nas operações, com ordem na tela de compra e venda, e saber exatamente, né, o que a gente faz dentro da BTV para lapidar cada vez melhor o seu operacional. Fechou? Então, eu vou compartilhar minha telinha com você, para a gente começar aí os nossos estudos, tá? Na aula de hoje. Então, rapidinho, deixa eu compartilhar a telinha. Se você tiver algum tipo de dúvida, tá? Em algum lugar aqui você vai encontrar um chat, manda sua dúvida e a gente consegue esclarecer. A ideia é que, periodicamente, nós tenhamos mais encontros, tá? Para cada vez melhorar aí a comunicação e sempre estar levando um conteúdo bacana para você. Beleza? E todo esse conteúdo é ao vivo, posteriormente gravado e fica dentro da área do aluno. Fechou? Então, turma, dentro da BTV, dentro da sala fechada de operações, você já percebe que a todo momento a gente dá algumas entradas e saídas das operações, tá? Então eu quero mostrar um pouquinho aqui do operacional que eu utilizo, tá? E a ideia é que os outros professores também façam outras aulas de revisão, colocando o seu operacional e você sempre vendo, né, o que é melhor para você. Então, qual que é a ideia logo de cara que eu vou já te falar? Não tem um professor dentro da sala melhor ou pior do que o outro, tá? Tem aquele professor que você se identifica, tá? Então imagina uma faculdade, tá, de bolsa de valores, uma faculdade convencional, vamos falar assim, que você gosta do professor de geografia, mas não gosta do de história, você gosta de matemática, mas não gosta do professor de português, ou seja, você acaba se identificando com o professor. Tem um melhor ou pior que o outro? Não. Então é legal você sempre ver o que eu ensino, o que o professor já ensina, o que o professor Kita ensina para você se identificar, tá? O Jean tem uma característica mais acelerada, o Kita já é um pouco mais paciente, eu tento ser meio termo, então você tenta sempre ver o que é melhor para você, pegar uma informação de cada professor e montar aí o seu operacional. Beleza? Então vou falar um pouquinho do meu operacional que eu utilizo com você aí bastante, tá, na BTV, na parte da manhã. Turma, independentemente se eu for operar índice ou eu for operar dólar, tá? Qual que é sempre a linha de raciocínio que eu vou seguir, tá? E aí veja se é legal você seguir também essa linha de raciocínio, tá? Depois de um tempo, você vai, obviamente, operar com um número de contratos alto, tá? O que eu acho que é um número de contrato alto? A partir de 50 contratos de mini dólar e 100 contratos de mini índice, tá? Hoje essa é um número que eu acho interessante começar daí numa categoria um pouco mais profissional. Então, acredito eu que hoje você deva estar começando no simulador, um contrato, 2, 5, 10 ou até mais. Quando você tenta operar um número de contratos maior, você vai começar a perceber que é uma questão natural de você sempre tentar, né, ter um viés mais assertivo e menos especulativo. Você, naturalmente, vai querer buscar maiores confirmações do que tentar operar a torta e a roda. Tá? Você vai, naturalmente, isso daí vai acontecer na sua cabeça. Uma coisa é você começar na Bolsa de Valores operando um contrato de mini dólar. Então, Marquinhos, eu acho que essa média vai dar compra, eu acho que essa média pode ser uma venda, eu acho que essa entrada pode ser bom. Mas, será que você teria essa mesma postura operando com 50 mini contratos de dólar, 100? A pergunta é aí. Tá? Então, nesse primeiro momento, é sempre legal tentar entrar sempre na confirmação e menos na especulação. Não é da noite para o dia, é um processo de cada vez. Então, independentemente se seja o dólar ou se seja o índice, eu sempre procuro identificar a faixa de preço que o mercado está sendo negociado. Então, o que eu sempre busco no começo de morning call ou ao longo do dia, 10 horas da manhã, 11, meio-dia, quando eu vou operar? Eu sempre busco o primeiro pivô, a primeira correção do dia, tá? Eu sempre olho muito o que está acontecendo naquele determinado momento. Exemplo, eu vou pegar um segmento de reta aqui do lado direito do Profit, tá? Então eu sempre vou tentar buscar uma onda de impulsão, uma onda de correção, para fazer sempre o primeiro pivô de mercado. Você sempre vai observar que eu sempre tenho o hábito de marcar a máxima dessa movimentação. Para quê? Porque caso o mercado venha a romper o pivô dessa estrutura, né, a gente tem uma confirmação que o vendedor foi estopado. E aí, dentro, né, das médias que a gente vai colocar aqui, eu tenho uma maior probabilidade de uma movimentação de alta. Então, é menos especulação e mais confirmação. A partir do momento que eu identifico essa onda de impulsão, correção e rompimento de mercado, eu sempre vou mensurar o quê? Risco versus o retorno. Toda operação que você for entrar, independentemente de qual seja, você sempre tem que pensar, quanto que eu posso me ferrar nessa operação? Toda santa operação que eu faço, eu sempre penso, pô, se der errado, mesmo olhando tudo certo, mas, pô, a gente trabalha com renda variável. Se der errado, quanto que eu posso me ferrar? Eu sempre vou pensar assim. Às vezes no impulso você não pensa, você vai, vambora. Mas aí você não pensa quanto que você pode se ferrar. Então, como é que eu sei esse risco versus o retorno? E aí eu vou para o gráfico, tá? Eu sempre vou usar essa ferramenta aqui do lado, que é o Fibonacci, chama projeção de Fibo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma movimentação de alta, eu sempre vou sair na parte mais baixo para a parte mais alta e projetar Fibo para cima. Aí eu vou entrar nas considerações de Fibo. Eu vou sair da parte mais baixa para a parte mais alta e aí eu vou projetar o mercado para cima. Aí eu vou ter primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Depois a gente configura junto aqui as projeções de Fibo também, tá? Ou seja, impulsão, correção, rompeu. Fibo, da mínima para a máxima, ou seja, do ponto mais baixo para o ponto mais alto, eu tenho primeiro, segundo e terceiro alvo. Então, qual é sempre a conta que a gente vai fazer? Qual é o risco versus o retorno da operação? Quando eu quero operar rompimento de mercado, ou seja, essa barra rompeu,
Eu tenho que colocar uma ordem de compra na máxima do rompimento e o stop na mínima. Então, isso aqui chama stop técnico. Então, por exemplo, quero operar esse rompimento de mercado. Eu vou colocar uma ordem de compra na máxima, para quê? Para que o próximo candle abra, pegue a minha ordem de compra e vai até o primeiro, segundo e terceiro alvo. Caso o mercado der ruim, pegue minha ordem de compra e desça, eu vou ser estopado, ou seja, eu vou perder, porque o meu stop está na mínima dessa barra de rompimento. Então, eu começo a mensurar risco versus o retorno. Exemplo aqui no gráfico de dólar. Vamos imaginar que essa barra de rompimento tenha 20 pontos. Ou seja, tomar stop de 20 pontos no dólar machuca demais. Então, eu vou ver, vai. Se stop tem 20 pontos, quantos pontos tem até o meu primeiro alvo? Tem 5. Quantos pontos tem até o meu segundo alvo? Tem 10. E até o meu terceiro alvo? Tem 18. Ou seja, o risco versus o retorno não vale a pena. Não vale a pena. Meu risco é muito grande. Então, toda operação, qual que é a melhor maneira de você mensurar risco versus retorno? Risco, stop na mínima. Retorno, stop interessante. Agora, se fosse uma barra menor, de repente rompeu, só que é uma barra menor. Rompeu o topo anterior. Show. Vou entrar no rompimento de mercado. Onde está o meu stop? Na mínima. De quantos pontos é esse stop? 7. Qual que é o meu retorno? Até o primeiro alvo é 10. Até o segundo alvo é 15. Até o terceiro alvo é 25. Ou seja, o risco versus o retorno da operação é interessante. Aí sim, eu entro no rompimento de mercado. Então, algumas vezes dentro da sala, eu vou falar para você, galera, entra no rompimento, porque o risco vale o retorno. Alguns momentos dentro da sala, eu vou falar assim para você, galera, o rompimento está muito caro, então vamos entrar por pullback de mercado. E na entrada de pullback, eu vou falar algumas vezes para você, vai ter a média de 9 períodos exponencial aqui. Eu vou falar, galera, ao invés de você entrar no rompimento de mercado, espere os próximos candles descer, bater aqui na média de 9, tá? Para a média de 9 serve como uma região de suporte para que você consiga levar essa movimentação para cima. Então, a entrada de pullback, a primeira entrada de pullback sempre vai ser pela média de 9, tá? É sempre pela média de 9. Então, qual que é o risco dessa operação? Quando você quer fazer uma entrada por pullback, por média de 9, tá? O seu stop, ele é, no caso do dólar, de 5 pontos, tá? É um stop financeiro, ele não é mais stop técnico. Então, o seu stop, ele estará aproximadamente aqui na parte de baixo, stop de 5 pontos. Então, pensa comigo. Se pegar minha ordem de compra aqui na média de 9 e a gente entra nas considerações, o meu stop é de 5 pontos. Mas qual que é o meu retorno? Ah, Marquinhos, se chegar no primeiro alvo, dá 15 pontos. Até o segundo alvo, dá 20. Até o terceiro alvo, dá 35. Então, a entrada por pullback, ela é sempre mais interessante na movimentação. Tá? Entrando nas considerações. Como o mercado, essa média de 9 períodos exponencial, ela é muito forte, tem muito comprador, porque ele é o preço médio dos comprados da Bolsa. Tem muito comprador posicionado aí. Então, dentro da sala, dá para você fazer um ajuste fino. O que é um ajuste fino? Acontece no dia a dia que, de repente, se você colocar uma ordem de compra exatamente na linha, ou seja, na própria linha, eu vou dar esse exemplo para você, corre o risco dessa barrinha descer, chegar bem próximo à média, quase que lamber a tua ordem, chega pertinho, e aí o mercado faz isso aqui, ó. O próximo candle abre e o mercado explode para cima e você fica na pedra. Então, o que é ficar na pedra? Pô, fiquei na pedra, não pegou minha ordem. Lambeu, a minha ordem não comeu, ou seja, não foi acionada, e o mercado foi, eu fiquei vendo navios, e foi embora. Então, o que dá para fazer? Dá para você fazer um ajustezinho fino. Dá para você adiantar um pouquinho, no caso do dólar, meio ponto a um ponto aonde está a média de 9. Então, por exemplo, se essa média de 9 está no 18, você pode colocar no 18,5 a ordem de compra, ou no 19, de meio a um ponto, faz um ajustezinho fino. E o stop, Marquinho, continua sendo de 5 pontos, você está adiantando um pouquinho essa ordem, ok? Então, a ideia é o quê? O risco versus o retorno acaba valendo mais a pena. Entrando nas considerações. Você percebe que nesse desenho que eu fiz para você, nesse desenho, quando eu quero entrar pelo retorno da média de 9, ou seja, eu quero entrar pela média de 9, perceba que o primeiro alvo não foi atingido. Tá? Então, o que a gente sempre fala? Quando o mercado rompe e não atinge alvo de FIBO, a sua entrada é pela 9. Repetindo. O mercado rompeu, só que não bateu no primeiro alvo. Onde é a sua entrada? Pela 9. De novo. O mercado bateu no alvo. Não bateu no alvo. Não bateu. O mercado vai fazer pullback na média. Onde você coloca a ordem de compra? Na média de 9. Anotou essa? Vamos lá. Muitas pessoas perguntam, Marquinho, quando eu entro na 9? Quando eu entro na VWAP? Quando eu entro na 20? Então, vamos entrar nessas considerações. Imagina o seguinte. Imagina que o mercado rompeu, o próximo candle abriu e fez isso aqui, ó. Bateu no primeiro alvo. O que tem de acontecer a partir de agora? O mercado bate no primeiro alvo, geralmente ele abre e começa a descer aqui na movimentação. E aí, eu vou falar para você, ó, galera, pode fazer uma ordem de compra na média de 9? Aí a gente começa a entrar no mérito de porcentagem de assertividade. Quando o mercado bate aqui no primeiro alvo e você quer fazer uma compra na média de 9, você tem 50% de chance de dar certo. 50. Eu jogo uma moeda para cima, cara ou coroa. Pode dar certo, pode dar errado, mas 50% de chance. Tá? Então, o que eu faço? O mercado bateu no primeiro alvo, ele bateu no primeiro alvo. Qual é a entrada mais assertiva que você vai ter? É você entrar pela VWAP. A VWAP vai estar na parte de baixo. A 9, na maioria das vezes, ela sempre vai estar na parte de cima, que ela mexe com muito mais rapidez do que a VWAP. Ou seja, o mercado foi, bateu no alvo, bateu, pum.
o mercado está percebendo que vai voltar. Marquinhos, ele está voltando, está voltando. Posso colocar uma ordem de compra na 9? Você pode, não está errado. Só que, estatisticamente, nos últimos 10 anos, no backtest, tem 50% de chance de acerto. Então, ao invés de você colocar uma ordem de compra aqui, a ordem de compra vai estar onde? Na VWAP. Então, a ordem de compra estará exatamente aqui na VWAP. Ordem de compra na VWAP, qual que é o meu stop, se for no mercado de dólar? 5 pontinhos. Marquinho, eu também tenho aquele ajuste fino, eu posso adiantar um pouquinho a minha ordem de compra um pouco à frente? Pode também. A VWAP tem muito comprador posicionado, é o preço médio ponderado pelo volume dos players de mercado. Então corre muito, diversas vezes, de chegar bem perto da VWAP, se a ordem está na VWAP, ela chega bem perto, quase que lambe, e aí, bum, aí o mercado vai embora, você cacetada, não pegou minha ordem. Então você pode fazer também um ajustezinho fino lá na parte superior. Tá? Imagina esse cenário. Entendeu a diferença? Não bate no primeiro alvo, é entrada pela 9. Bate no primeiro alvo, é entrada pela VWAP. E aí o que pode acontecer? O mercado pode desenvolver ao longo do tempo, vai lá, bate segundo alvo, começa a subir naturalmente, e aqui na parte de baixo você vai ter uma outra camarada, que é a média de 20, ela vai estar mais ou menos aqui. Tá? E aí a galera pergunta, ô Marquinho, vai estar mais ou menos assim as médias, ó. Aí a galera fala, Marquinho, o mercado está voltando, posso entrar pela média de 9? Não. Posso entrar pela VWAP? Não. Por quê? Porque ela já foi tocada aqui atrás. Qual que é a entrada agora? Sua entrada pela 20, é a terceira média. Sua entrada 1, entrada 2 e entrada 3. Tá? Entrada 1, média de 9, entrada 2. VWAP, entrada 3, pela média de 20. E a mesma coisa. Você vai colocar exatamente uma ordem de compra, podendo colocar um ajuste fino um pouquinho à frente, de meio a um ponto, com stop financeiro aqui na parte de baixo, para ela conduzir até alvo de FIBO. O mercado pega a ordem, vai e chega em terceiro alvo. O terceiro alvo de FIBO é um ponto muito caro. Tá? E aí, se você percebe que o mercado chega em terceiro alvo, o que a gente faz? A gente cancela os retornos de média. Ou seja, o preço atingiu o seu novo objetivo. Tá? Então, uma maneira começo, meio e fim. Rompeu, risco-retorno vale a pena? Vale, entra pelo rompimento. Rompeu, risco-retorno não vale a pena? Você vai entrar por pullback. Se não bater no primeiro alvo, você entra pela 9. Se bater no alvo, você entra pela VWAP. O preço correu. Posso fazer a reentrada na 9? Não. Posso fazer na reentrada na VWAP? Não. Por quê? Porque já foi tocado. Qual é a entrada? Pela 20. 9, VWAP 20. 9, VWAP 20. 9, VWAP 20. Marquinho, preciso olhar volume de Superdom? Não. Marquinho, preciso olhar Times in Trade? Não. Marquinho, preciso olhar volume financeiro aqui na parte de baixo? Né? Não. Marquinho, eu preciso aí olhar o estocástico lento? Não. Sempre a entrada pelas médias, tá? Olha sempre o olhar gráfico, tá? Das operações, beleza? Estou explicando e já abro aqui as perguntas, já estou vendo as perguntas de vocês, eu já respondo, tá? Marquinho, e se for no caso do índice futuro? Mesma coisa. Índice futuro, vamos lá. Índice futuro rompeu. Risco-retorno vale a pena? Vale. Entra pelo rompimento. Compra na máxima, stop na mínima, conduz até primeiro, segundo e terceiro alvo. Tá? Risco-retorno vale a pena? Não. Qual que é a sua reentrada? Sua primeira entrada, ela vai ser pela média de 9. Pergunta, bateu no alvo? Não. Então a entrada realmente confirma que a reentrada é pela média de 9. O mercado vai abrir, descer, onde você vai posicionar a sua ordem de compra na média. Qual o stop do índice futuro que você vai utilizar? É um stop sempre financeiro. Então no índice futuro é 150 pontos. 150 pontos no índice futuro. Então você está disposta a tomar um stop de 150 pontos versus um primeiro alvo que pode ter 300, segundo 400, 500, 600. Ou seja, o risco versus o retorno vale a pena. Marquinhos, no índice futuro, eu posso fazer um ajuste fino e adiantar um pouquinho essa ordem? Pode também, não tem problema nenhum. Quantos pontos? De 5 a 20 pontos. 5, 10, 15, 20 é o limite. Ok? Pergunta, Marquinhos, e se de repente o mercado romper, foi e bateu em alvo de FIBO? Eu estou percebendo que o mercado vai fazer um pullback de mercado. A minha entrada é pela VWAP? É pela 9? Não. Por quê? Porque bateu em alvo de FIBO. Onde é a entrada do índice futuro? A entrada fica pela VWAP. Então você vai posicionar isso aqui, vai furar, que a gente, ó, galera, vai furar 9. Fura onde ele freia? Na VWAP. VWAP é a mesma coisa. Ordem de compra na VWAP. Podendo você fazer um ajustezinho fino, jogando de 5 a 20 pontos à frente, stop de 150 pontos. Bate na VWAP. O mercado começa a movimentação de alta. Você percebe lá na frente que o mercado vai devolver. Posso fazer novamente a entrada pela 9? Não. Posso fazer novamente a entrada pela VWAP? Não. Qual que é a sua entrada? É pela média de 20. Então, a sua entrada é pela média de 20. Mesma coisa. Ordem de compra, stop de 150 pontos versus os alvos, primeiro, segundo e terceiro alvo. Marquinhos, se o mercado vai e chega realmente em terceiro alvo, chegou, cravou no terceiro alvo, posso fazer reentradas nas médias, 9, VWAP 20? Não. Por quê? Porque, pô, você já chegou no alvo, você já chegou aí no seu objetivo, tá, de mercado. Ok? Explicação para tirar as dúvidas de vocês e a gente fazer o exercício prático aqui, na prática, tá, para a gente ver. Marquinho, mercado rompeu. Show. O risco-retorno não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Estou vendo que a média de 9 está aqui na parte de baixo. O mercado abriu. Coloquei a minha ordem de compra na média de 9. Só que o mercado fez isso. Ele furou. O que eu faço? Para. A média de 9, ela vai ser o seu fio condutor para saber se o mercado vai respeitar as movimentações ou não.
Se você percebe que você entra no rompimento de mercado, entra pelo pullback e o pullback furou, para. Isso aqui é o primeiro termômetro que a gente tem no mercado. E aí o mercado ele vai começar a ficar violino. Ele sobe, desce, vai parecer um eletrocardiograma. É onde você vai ver uma sequência de rompimentos falsos, é uma sequência de operações erradas. E aí você vai querer entrar pela nova, pela VWAP, pelo rompimento, pullback, doji, martelo, estrela cadente, sei lá. O mercado vai ficar, a gente chama na bolsa de mercado burro. Então, qual que é o fio condutor, o termômetro que você tem? Você teve a confirmação, fez pullback, furou, para. Aí você tem que respirar quieto. Troca de ativo. Marquinho, tô no dólar. Esquece o dólar. Vai para o índice. Marquinho, aconteceu isso no índice. Esquece o índice. Vai para o dólar. Tá? Marquinho, está acontecendo isso nos dois. Para de operar. Para. A gente sempre vai ter que respeitar o timing da bolsa. Tem dias que a bolsa está maravilhosa. Tem dias que está um tsunami. E a gente tem que saber a hora de parar nas operações e aguardar melhores confirmações de movimentos de mercado. Beleza? Tá? Em que dias que você vai se deparar com essas operações mais errôneas? Dias de payroll, dias de decisão de taxa de juros, dias de FOMC, dias de decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, dias muito polêmicos, ou seja, que o mercado pode estressar bastante. Por coincidência, essa aula que a gente está dando é na super quarta, onde teve decisão de taxa de juros no Brasil e decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a super quarta é quando você tem duas decisões de taxa de juros no mesmo dia. Então, quando você tem uma decisão de taxa de juros dos Estados Unidos que interfere no cenário internacional como um todo, o mercado fica estressado, ou seja, o mercado não sabe o que vai fazer. Então, segunda, terça e quarta, o mercado fica mais hostil. Marquinhos, se eu quiser operar nesse tipo de mercado, o que você me aconselha? Tá? Quando você se deparar com mercados de adversidade, tá? Tem duas coisas que eu dou um toque. Eu gosto muito de operar no gráfico de 5 minutos. Percebeu que está difícil, cai o tempo gráfico para 2, as entradas são as mesmas, rompimento, 9, VWAP, 20, a mesma coisa. Você só mudou o tempo gráfico, só isso. Por que você cai o tempo gráfico para 2? Porque os stops são mais baratos. É diferente você entrar no rompimento nos 2 minutos e você entrar no rompimento, tá? Exatamente nos 5 minutos de mercado. É diferente, tá? Então você cai o tempo gráfico para 2 minutos. Outra coisa que é interessante você fazer, em dias que é difícil, né, o mercado está hostil, se diminui o número de contratos. Pô, eu estou habituado em operar 5 contratos de mini índice, então você vai operar com 2. Você cai, né, exatamente o número de contratos. Então você cai o tempo gráfico e cai o número de contratos. Porque se você toma stop, o stop é barato. Passou esse momento de adversidade, você está percebendo que o mercado está respeitando, você volta o número de contratos, aumenta o tempo gráfico e assim por diante. Beleza? Você que está chegando na área aí, muito boa noite a todos vocês, tá? A maioria da galera aqui perguntando bastante das médias, a gente vai falar. De VWAP também, falando bastante de FIBO, tá? Show. Bora lá. Todas essas informações, galera, médias, FIBO, tem tudo dentro da área do aluno, mas a gente vai relembrar, tá, os conceitos aqui para todo mundo. Então, bora lá. Voltando aqui para o gráfico, tá? Talvez, se você instalou a sua plataforma Profit recentemente, existe a possibilidade das porcentagens aqui de FIBO estarem diferentes da minha. Como é que faz para você deixar a porcentagem certa aqui? Bora lá. Do lado direito do seu Profit vai ter a projeção de FIBO, que são essas linhas nas horizontais com um pezinho de projeção. Tá? Nesse exemplo aqui que eu dei um pivô de alta, saí da parte mais baixa até a parte mais alta, projetei FIBO para cima. Se as suas porcentagens estão diferentes da minha, o que você vai fazer? Clica com o botão direito do mouse em cima do gráfico, em cima do FIBO, vai abrir essa janelinha aqui chamada propriedades de projeção de FIBO. Você vai clicar aqui. Vai abrir uma outra janelinha. Você vai vir aqui em níveis, tá? Provavelmente deve ter aqui, por exemplo, 38,2, deve ter algumas coisas assim para você. O que você vai fazer? Você está vendo que aqui tem uma aba de incluir e remover? Então, por exemplo, quero remover o 38,2. Você vem aqui em remover, clica em OK, tá tudo certinho. Então, quais são as configurações que você vai ter? Você vai deixar 0, 61,8, 100 e 161,8, tá? 0, 61,8, 100 e 161,8, tá? Fez tudo direitinho? Clica aqui em aplicar, ok. E a próxima vez que você for traçar FIBO, vai aparecer 0, 61,8, primeiro alvo, 100%, segundo alvo, 61,8, terceiro alvo. Você vai ter primeiro, segundo e terceiro alvo, tá? Da operação. Beleza? Tranquilo? Tá? Show? Lembrando, se você chegou agora, tá? Cada professor tem uma metodologia. Eu estou sempre falando a minha. E todos os professores farão aulas de revisão de matéria com o operacional de cada professor, para você ir ver o que é sempre melhor para você. Qual que você se identifica mais. E aí você extrai o melhor de cada professor para montar o seu operacional. Fechou? Vamos ver um pouquinho mais, né, em relação às configurações para a gente entrar em alguns replays de mercado que eu quero fazer aqui com você. Tá? Vamos lá, da estaca zero. Quais as médias que eu utilizo no meu gráfico? Como é que faz para você colocar? Primeiro, clica com o botão direito do mouse em cima do gráfico. Você vai clicar aqui em inserir indicador. Vai aparecer uma janela e do canto superior esquerdo você vai digitar assim, ó, média. Vai aparecer aqui, ó, média móvel. Você vai inserir as médias móveis no seu gráfico.
Qual a primeira média móvel que a gente utiliza? É a média de 200 períodos. Você vem aqui e clica em OK. Qual que é a segunda média móvel? É a média de 20. Clique em OK. Qual que é a terceira média que a gente utiliza? É a 9. 9, clique em OK. Você vai ter a 200, a 20 e a 9. Vem aqui embaixo, clique em OK. As 3 médias estarão no seu gráfico. A configuração original do Profit, ela é assim, ela é errada a configuração. Você vai ter que configurar essas médias. Então, o que eu faço, tá? No dia a dia, tá? Primeiro, tem a média aritmética de 200. Como é que eu configuro ela? Você só vai fazer isso uma única vez na sua vida, tá? Clica com o botão direito do mouse em cima da média, vem em propriedades da média móvel, 200 períodos, a média é aritmética, tá? E a aparência, você pode colocar a cor que você quiser. Eu coloco na cor preto. Você coloca a cor que você quiser. Clique em OK, aparece essa média aqui. A próxima média é a média de 20 períodos aritmética. Então, clica com o botão direito, propriedades da média móvel, 20 períodos aritmética, aparência, coloca a cor que você quiser, eu coloco a cor azul. Clique em OK, apareceu a média. A outra média é a média de 9. Como é que eu configuro ela? Clica com o botão direito, propriedades da média móvel. 9 não é aritmética, essa aqui é exponencial, ó, é exponencial. Aparência, coloca a cor que você quiser, eu coloco ela vermelha. Você pode colocar a cor que você quiser. Então, eu tenho essas médias aqui no gráfico. O que são essas médias? A média preta é uma média de longo espaço de tempo. Então, se ela está na parte superior, ela mostra que no longo espaço de tempo, aquele ativo é vendedor. A tendência é que ele caia. A média azul é uma média de médio espaço de tempo. Ela mostra que no médio espaço de tempo, aquele ativo tende a subir. A média de 9 períodos exponencial é uma média de curto espaço de tempo. Então, ela mostra que no curtíssimo espaço de tempo, pouquinhos minutos, a tendência é que aquele ativo venha a subir. Tá? Então, eu tenho esses 3 indicadores. Em relação a esses indicadores, toda vez que você quer ser mais efetivo e mais efetiva nas suas operações, é sempre interessante que as médias estejam sempre alinhadas para uma mesma direção, é onde você vai ser mais feliz nas operações. Tá? Não quer dizer que você não possa operar entre as médias, não é isso. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais assertivo e assertiva quando você tiver um direcional. Por exemplo, aqui no gráfico de dólar, estou no gráfico de dólar futuro. Aqui no gráfico diário, tá? Pode ser nos 5 minutos, só quero dar um exemplo para você. Quando você percebe que o mercado ele trabalha entre as médias, o mercado ele fica amarrado, ele fica congestionado. Então você percebe que quando o mercado trabalha entre a média de 200, entre a 9 e entre a 20, o mercado está travado, ele está curto. Tá? Então é um mercado que tem dificuldade de desenvolver o preço. Tá? Então você vai perceber uma faixa de acumulação. Ok? Quando o mercado ele ganha um viés, ou seja, o mercado ele acaba saindo desse congestionamento, o que você vai ter? Quando a média de 200 está apontada para baixo, a 20 está apontada para baixo e a 9 está apontada para baixo, a maior probabilidade é que o próximo movimento de mercado seja um movimento de queda. Ou seja, a média é uma referência. No longo espaço de tempo, o criativo é vendedor. No médio espaço de tempo, é vendedor. No curto espaço de tempo, é vendedor. Poxa, se eu tenho 3 confirmações, longa, média e curta na venda, a probabilidade de que aquele ativo venha acelerar a movimentação para baixo. É onde você vai ser mais feliz nas operações de venda de mercado. Você está sempre a favor de uma movimentação. Exemplos aqui. Tá? Não liga para o gráfico diário, se concentra nas médias. Tá? Exemplo. O mercado está trabalhando entre as médias, ou seja, está enroscado, uma faixa de preço enroscado. Mercado perde as médias, ou seja, preço trabalhando abaixo da média de 200, a 20 apontada para baixo, 9 apontada para baixo, a maior probabilidade é a movimentação de queda daquele ativo. Tá? Pode ser no índice, pode ser no dólar. Exemplo, mercado conseguiu romper uma estrutura, que eu vou dar os exemplos para você. O preço está trabalhando acima da média de 200, acima da média de 9, acima da média de 20, apontadas para cima. A maior probabilidade é uma movimentação de alta. Então, se você sempre tentar condicionar a sua cabeça, longo, médio e curto, para o mesmo direcional, ou seja, para a mesma direção, tá? Vai ser interessante. Beleza? Então, eu estou falando de médias. Tá? Qual a outra média que eu utilizo no meu gráfico? A média de VWAP. Como é que eu coloco a VWAP? Clica com o botão direito do mouse e vem inserir indicador. No canto superior esquerdo, você vai digitar VWAP. A VWAP, você vai colocar aqui no gráfico. Clica em OK. Tá? O que é a VWAP? A VWAP é como se fosse uma média móvel, só que ela é ponderada pelo volume de negociações. É uma mescla entre volume e direcional de mercado. Quando você colocar ela pela primeira vez, tá, no teu gráfico, tá? Vou colocar aqui. Quando você colocar ela, talvez pela primeira vez no seu gráfico, vai aparecer algo, deixa eu ver se eu tenho aqui, em 5 minutos. Vai aparecer no teu gráfico essa linha laranja, tá? Essa linha laranja que é a VWAP. A VWAP que eu utilizo, ela não tem nenhuma configuração. É uma VWAP diária do Profit. Então, ela não tem absolutamente nenhuma configuração. Aqui, por que a VWAP, então, ela é importante? Ela vai te servir como um direcionamento, como um VAR. Imagina os meninos que gostam de ver futebol. O VAR, quando você tem um lance meio polêmico e você não sabe, pô, se é gol, se não é, se é pênalti, se não é, você vai ali, consulta, o jogo para, você vai na telinha e acaba olhando para ver se foi falta, se não foi pênalti ou não. A VWAP é como se fosse o VAR na Bolsa de Valores, tá? É como se fosse aí o tira-tema. Então, imagina comigo, imagina no mercado de dólar, agora já no mini dólar, no gráfico de 5 minutos. Se eu percebo
que aquele ativo está operando entre as médias, entre a 200, entre a 20, entre a 9, entre a VWAP, o mercado está o quê? Está congestionado. Quando eu quero operar em mercados congestionados, é muito difícil de operar. Tá? Não quer dizer que você não possa, mas é difícil, é chato. Ou seja, ali a chance de você tomar stop é muito grande. Então, como que a gente utiliza a VWAP? O mercado perdeu as médias, perdeu as médias. Você bate o olho na 20, está para baixo. Bate o olho na 9, está para baixo. VAR, VWAP. VWAP também está na mesma movimentação. Olha esse desenho, parece uma cachoeira, tá vendo? Olha o desenho, está enfincado para baixo. Qual que é a maior probabilidade? É aquele ativo, dá uma porrada para baixo. Eu vou escolher se eu quero operar rompimento, se tenta continuidade, retorno de média de 9, vou ver o risco-retorno. Mas as médias, eles vão indicar um possível movimento de mercado. Então, vamos lá. Exemplo aqui, número 2. Vamos lá. Então, se eu percebo que o mercado ele está trabalhando acima das médias, ele está acima da 20, acima da 9, acima da 200 e acima da VWAP, a maior probabilidade é que a próxima movimentação seja uma movimentação de alta. Ou seja, as médias estão todas na parte de baixo apontadas para cima. E aí eu vou ver se eu quero operar rompimento, retorno de 9, retorno de VWAP, retorno de 20. Mas aqui eu tiro a tempo, eu consigo ver o direcional do mercado, tá? O direcional dessa movimentação de preço. Beleza? Falando de indicadores, tá? Geralmente, durante o Morning Call e durante a sala, eu coloco isso daqui na tela, que a média móvel, que é o volume financeiro, com uma média móvel aqui embaixo de 20 períodos aritmética. Como é que eu faço para colocar esse indicador? E lembrando que é uma única vez só na sua vida, tá? Clica com o botão direito do mouse em cima do gráfico. Vem aqui em inserir indicador. Aí no canto superior esquerdo, você vai digitar assim, ó, volume financeiro. Vai aparecer aqui, ó, volume financeiro com cor. Você vai clicar e vai colocar na janelinha aqui embaixo. O volume financeiro sempre está na parte de baixo, tá? Aqui do seu gráfico. Quando você clicar, você vai perceber, ó, apareceu aqui embaixo o volume financeiro. Então, o que é esse volume financeiro, tá? Aqui na parte de baixo. O que é esse volume aqui financeiro? Eu consigo perceber a intensidade de compradores e vendedores nessa movimentação aqui na parte superior. Inclusive, dentro da tua área do aluno, na aba BeMind, nas aulas complementares, tem uma aula muito legal que é a interpretação de volume. Uma aula muito legal de você ver, que fala um pouco mais no detalhe aqui esses volumes. Como que eu consigo ter uma referência se está entrando muito volume de compra, se está entrando muito volume de venda? Como é que eu consigo ter essa noção? Eu tenho que ter alguma métrica. Então, qual que é essa métrica? Eu vou colocar uma média móvel aqui na parte de baixo. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito em cima do gráfico, vem aqui e inserir indicador. Eu vou digitar média móvel. Qual a média que eu vou colocar? Primeiro, eu vou colocar essa média dentro do volume financeiro. Eu não vou colocar aqui no gráfico, é sempre no volume. Eu vou colocar, inserir o volume e colocar uma média de 20 períodos. 20. Clique em OK. OK. Vai aparecer aqui embaixo, ó, a média móvel de 20 períodos aritmética. A original ela é na cor verde, mas fica um pouco difícil de ver. Geralmente eu deixo ela na cor preto. Então, o que eu faço? Clico com o botão direito em cima da média, propriedades da média móvel, sempre lembrando, ó, 20 aritmética, coloca a cor que você quiser. Eu coloco preto para ficar mais fácil de eu ver. E fica assim. Quando eu percebo que o volume ele está sendo negociado acima da média, acima dessa linha preta, mostra que a intensidade desse movimento de mercado é muito forte. Ou seja, quero operar rompimento, quero entrar em retorno de média, quero entrar em VWAP, e eu percebo que tem volume que está sendo negociado, ou seja, a movimentação vai vir forte. Quando eu percebo que o mercado está trabalhando abaixo do volume, a movimentação aqui em cima vai ser lateral. Ou seja, eu quero entrar em rompimento de mercado, retorno de pullback, mercado, eu vou passar um calor do caramba, porque o mercado não tem volume, tá? Aproveitando, onde você vai encontrar isso, essa aula de interpretação de volume? Tudo isso que eu estou falando para vocês, tem tudo dentro da sua área do aluno, tem tudo, tá? É que eu estou fazendo aqui um resumão. Mas onde você vai encontrar essas informações? Primeiro, na parte inferior da sua área do aluno, você vai ter a aba Perguntas Frequentes. E aqui na seção de Tira Dúvidas, você vai encontrar toda a parte de configuração do Profit. Como é que coloca a cor da barrinha, como é que são as configurações do Profit, como é que coloca as médias, está tudo dentro aqui da sua área do aluno. Se você quiser saber um pouco mais em relação a VWAP, volumes financeiros e assim por diante, aqui na aba BeMind são suas aulas complementares, tá? Então, dentro das suas aulas complementares, você vai encontrar diversas aulas. Então, fica algumas dicas para você dar uma olhadinha quando você tiver um tempo também. Marquinho, eu quero aprender um pouco mais como interpretar volume, saber se é rompimento verdadeiro, se é rompimento falso, se eu entro pelas médias, se eu não entro pelas médias, se é uma reversão, se é uma exaustão, como é que eu sei aqui essas movimentações? Então, você vai encontrar na aula de interpretação de volume. Tá? Então, é muito legal que você saia da estaca 0, aula 1, e vai até a aula 57, onde a gente vai passar passo a passo. Tá? Para o quê? Para você sempre estar melhorando, né, a sua análise aí. Então, basicamente, galera, essa aqui é a minha telinha operacional. Tá? É a minha telinha. É isso aqui que eu uso todo santo dia, tá? Para operar e tentar, né, lucrar na bolsa. Nos últimos anos aí a gente está indo bem. Mas é isso aqui que eu utilizo no meu operacional. Beleza? Tranquilo? Tá? Tem uma outra telinha aqui na parte de baixo, tá? Que é o estocástico lento. Mas aí eu vou te dar uma lição de casa, senão o volume de informação vai ser muito grande. Tá? Aqui, onde eu vejo a aula de estocástico lento, é a aula 49. A aula 49 tem uma baita de uma aula de estocástico lento,
Eu te ensino como compra, como vende, onde coloca stop, quando é continuação, quando é reversão. Está na aula 49, que é a aula de estocástico lento. Então, nessa aula hoje, eu não vou entrar no mérito de estocástico. Senão vai confundir a sua cabeça. Fica como lição de casa para ver a aula 49 e aí, no próximo encontro, a gente mata esse assunto. Tá? Então, o que eu vou fazer com você agora? Eu vou fazer aqui um replay de mercado para você ver passo a passo como que é o meu operacional. Beleza? Vou colocar aqui um replay de mercado para a gente fazer juntos aqui, tá? Gostaria muito que você prestasse atenção, né? E lembrando, turma, você que chegou agora, tá? Essa aula, ela vai ficar gravada, tá? Então não se preocupe se você perdeu algum detalhe, a gente vai deixar disponível dentro da tua área do aluno, para você ver e rever, tá? Quantas vezes você quiser, beleza? Enquanto está carregando o gráfico aqui, deixa eu tirar uma dúvida de você. Marquinho, eu vejo que no teu gráfico tem um T e tem um F. O que significa isso? Se você, de repente, tem dificuldade em saber onde é topo, tá? E onde é fundo, se você tem dificuldade, Marquinhos, às vezes eu não enxergo o topo e não enxergo o fundo. Se você tem esse tipo de dificuldade, tá? Como é que faz? O Profit tem uma ferramenta que é identificador de topo e fundo. Então, se você quiser colocar na sua plataforma, talvez possa te ajudar. Como é que faz? Clica com o botão direito do mouse e vem aqui em inserir indicador. E aí você vai colocar assim, ó, topo, só digita topo, vai aparecer assim, ó, detector de topos e fundos. A hora que você clicar em inserir, vai aparecer aqui para você topo e fundo. Tá? Se de repente você tem uma certa dificuldade em saber qual candle que eu estou falando, dá para você colocar um número de contador de candle também, mas é uma coisa muito pessoal. Tá? Eu coloco o número de candles para ficar mais fácil de você saber qual candle que eu estou falando. Então, se você quiser também colocar na tua tela o número dos candles, o que você faz? Clica com o botão direito, inserir indicador e coloca contador de candles. Ó, vai aparecer aqui, ó, contador de candles. Quando você clicar em inserir, vai aparecer os contadores. 93, candle 94, 95, 96 e assim por diante. Mas é uma coisa pessoal, tá? Não é todo mundo que usa topo e fundo e não é todo mundo que usa contador de candle. Isso é muito de cada pessoa, tá? De cada pessoa. Beleza? Tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui um replay de mercado, tá? Para a gente pegar esse exemplo que eu estou falando e ver uma coisa bem mais prática, tá? Sempre pensando no conteúdo prático, tá? Então, por exemplo, peguei aqui o dia 12, né? Que foi semana, acho que foi segunda-feira da semana passada, tá? Então, vamos imaginar um começo de dia. O que eu faço, tá? No meu dia a dia? Primeiro, sempre tenta buscar o primeiro pivô do dia. Tá? Sempre tenta buscar o primeiro pivô do dia. Marquinho, e se eu não encontrar o primeiro pivô do dia? É aquele famoso dia que vai ser uma porcaria de operar. Mercado lateral, não vai ter entrada, você vai ficar meio que na dúvida. Pô, será que vai? Será que não vai? Ele vai ficar, ó, um eletrocardiograma. E não perde muito tempo. Troca de ativo, vai para o dólar. Ou se você está no dólar, vai para o índice. Se você opera um ativo só e não está dando entrada, espera, paciência. A gente vai ter que dar um pouquinho de quita. Né? O quita é o professor da parte da tarde, tá? Que é um monge, a galera apelida dele de monge, né? Ou seja, que ele é muito paciente, às vezes eu tenho que dar uma chacoalhada no Kita. Falo, Kita, acorda! Ai, Marquinhos, não é bem assim e tudo mais. Mas ele é excelente, paz e amor, né? Mas é maravilhoso. Ou seja, tem a galera que se identifica com ele também, é um dos melhores profissionais que eu conheço no mercado. Antes de continuar, Marquinhos, como é que põe essa marca d'água aqui no fundo? Clica com o botão direito, vem aqui em propriedades do gráfico e coloca aqui, ó, exibir marca d'água. E aí clica em OK e vai aparecer aqui no fundo, ó, o ativo. Então, exemplo, Marquinhos, estou lá na sala. O que eu preciso ver no ativo, no índice futuro? Veja sempre o primeiro pivô. Vamos lá. Você está vendo um pivô aqui? Ó, você consegue enxergar um pivô aí nos primeiros 2 minutos de mercado? Marquinhos, não consegui enxergar. Você conseguiu? Não, Marquinhos, não consegui. Você está vendo alguma coisa? Não, também não estou vendo nada. Vamos lá, vou adiantar um pouquinho o gráfico para você. Aqui um pouquinho, tá? Na frente. Então, vamos adiantar um pouquinho aqui o tempo gráfico para frente, para ver se a gente consegue enxergar um pivô. Vamos lá. Marquinhos, deixa eu ver aqui. Pô, Bertando, será que eu consigo enxergar um pivô aí, ó, esses candles aí, pô? Será que eu consigo enxergar um pivô de alta, um pivô de baixa? Pensa que você está começando agora, pensa que você está começando hoje. Você está conseguindo enxergar uma onda de impulsão e uma onda de correção? Você tem essa movimentação? Marquinhos, eu não enxergo. Você consegue enxergar que tem um pivô de uma onda de impulsão e uma onda de correção? Marquinhos, eu não enxergo. Tudo bem, você está certo. Não está enxergando nada. Vamos jogar um pouquinho o gráfico para frente. Vamos jogar um pouquinho aqui para frente. Bora lá. Carregando o gráfico um pouco para frente. Bom, Marquinho, calma aí. Opa, calma aí que eu acho que eu estou começando a ver alguma coisa aqui, hein? Será que eu estou vendo alguma coisa certa? Então, vamos lá. Será que isso aqui pode ser um princípio de um pivô de alta? Será que, pô, acho que eu estou começando a enxergar, ó. Será que eu consigo enxergar que isso aqui pode ser um princípio de um pivô de alta? Pô, tá com carinha, né? Ó, começar a enxergar, isso você vai começar a trabalhar a sua memória visual. Acho que sim, hein, Marquinho, ó. Opa, tô achando interessante isso daqui. Então, pode ser um pivô. Se você está achando que isso aqui pode ser um pivô de alta, o que a gente começa a fazer? Eu já marco a máxima desse candle, como se aqui fosse, ó, um pivô dessa movimentação. Legal. Então, acho que eu encontrei o primeiro pivô. Show. Onde eu entro agora? Onde que eu entro nessa operação? Então, vamos lá.
Como que eu tenho a certeza, né, ou a maior probabilidade que o mercado vai subir ou vai descer? Bate o olho nas médias. Bom, encontrei o primeiro pivô. Como é que está 200? Está na parte de baixo, apontado para cima. Como é que está a VWAP? Está na parte de baixo. Como é que está 20? Está apontado para cima. Como é que está 9? Apontado para cima. Opa, show. Então, a maior probabilidade é que o movimento venha a subir. No longo, médio e curto espaço de tempo. A maior probabilidade é subir. Show. Então, eu vou ter um viés mais comprador do que vendedor. Show. Posso comprar, Marquinho? Não. Por que não? Porque você tem que esperar o rompimento de mercado. Espera o rompimento. Espera esse rompimento de mercado. Ok? Vamos ver se vai ter efetivamente um rompimento. Vamos jogar um pouquinho para frente. Vamos começar a perceber. Ó, já começou a desenhar a movimentação. Teve o rompimento de mercado? Não. Vou fazer alguma coisa? Não. Não teve nada ainda. Nada. Vamos jogar um pouco mais para frente. Bora lá. Opa, Marquinho. Eita. Eita, Marquinho. Tá começando aí a tentar uma movimentação de alta, hein? Será que esse candle aqui pode romper essa estrutura? Será que vai romper? E se romper? Pô, Marquinhos, se romper aqui, ó, rompeu. O que que eu faço? Eu entro no rompimento, eu entro na 9, eu entro na VWAP. O que que eu faço agora? Agora eu tô na dúvida, hein? Pô, agora eu não... Pô, agora você me pegou, hein? Agora eu não sei. Como é que você vai saber? Isso aqui é um pivô de alta. Ou seja, você já viu que o mercado fez uma onda de impulsão, uma onda de correção. O fundo é maior do que o fundo anterior. Então, pode ser que tenha um rompimento de mercado aqui nessa estrutura. Pode ser que tenha. Então, eu vou começar a ver o risco versus retorno da operação. Será que vai? Será que não vai? Como é que eu sei? Como é que eu vou traçar? De uma maneira bem simples nesse primeiro momento, bem introdutória. Qual que é a parte mais baixa do gráfico? É o candle 1. Qual que é a parte mais alta? De uma maneira bem simples para a gente introduzir. Candle 2. Como é que eu traço o alvo de FIBO para cima? Pega sempre a parte mais baixa, parte mais alta, joga FIBO para cima. Parte mais baixa, parte mais alta, traça FIBO para cima. Primeiro momento, primeiro contato com FIBO. Parte mais baixa, parte mais alta, joga, traça FIBO para cima. Vou ver aqui o risco-retorno. E eu já vou começar, se o mercado romper, ele romper o topo anterior. Então, vamos lá. Risco versus retorno. Eu venho medindo o tamanho do candle. Qual que é o tamanho desse candle aqui? Ó? Esse candle é um candle de 200 pontos. Vamos lá. Se essa barra 9 fechar acima do topo anterior, eu vou ter um princípio de rompimento de mercado. Ok? Como que eu sei que é um rompimento forte, um rompimento falso? Veja sempre se o volume está acima da média de 20. Está acima da média? Rompimento verdadeiro. Está abaixo da média de 20? Rompimento falso. Está acima da média? Rompimento verdadeiro. Pergunta. Se esse candle 9 fechar acima do topo anterior, eu posso entrar nesse rompimento de mercado? Essa pergunta vai ser sua. Se der errado, o seu stop é de 210 pontos. A pergunta é, se fechar acima do topo anterior e der ruim essa operação, você está disposto a perder 200 pontos? Marquinhos, eu estou disposto. Legal. Qual que é o retorno dessa operação? Até o primeiro alvo, vai dar 245. Até o segundo alvo, 430. O risco versus o retorno dessa operação vale a pena para você? Marquinhos, vale a pena. Então, o que que você faz? Você vai posicionar uma ordem de compra na máxima aqui dessa movimentação, você vai colocar uma ordem de compra na máxima do candle 9 e o seu stop estará na mínima. Como fica isso na prática? Como fica isso na prática? Aqui em cima, tá? Na aba negociação, você vai ter o Superdom, que é essa ferramenta que a gente utiliza aqui no mercado, tá? A ferramenta Superdom. O que eu faço quando eu estou operando? Eu, geralmente, quando eu quero operar rompimento, eu coloco a ordem já pregoada na tela, e eu coloco no Superdom. Por exemplo, o Superdom está aqui, o preço está sendo negociado no 114,465. Eu venho um pouquinho, é uma coisa minha particular, tá? Eu venho um pouquinho aqui no Superdom, aqui do lado esquerdo onde está preto, eu clico em qualquer lugar e digito o número de contratos. Sei lá, coloco 10 contratos dentro do meu gerenciamento. Então, a minha ordem, ela já fica na tela já. A minha ordem já está na tela. Então, o mercado começou o rompimento de mercado, a minha ordem já está na tela. Ela está pronta já. E a partir do momento que o candle rompeu, fechou, a ordem que já está pregoada na tela, está lá no meu Superdom, ela está parada lá em cima. E está na tela aqui. O que que eu faço? Fechou, eu desço e subo e já coloco na máxima. Então, o que pode estar acontecendo com você? Rompeu. Puta, agora eu vou digitar para colocar a ordem. Aí pode ser que você entre atrasado, entre adiantado, com os pés pelas mãos. Então, qual que é a primeira dica que eu te dou? Já deixa a ordem apregoada na tela. Pum, tá apregoada. Quer entrar no rompimento? Risco retorno, vale a pena. Automaticamente coloca a ordem de compra na máxima. Fechou o candle, tum, aqui ó, na hora, coloca a ordem de compra. Então vamos dar um exemplo que eu coloquei a ordem de compra aí. Vai lá, já era para ter pego já, né, galera? Já era para ter pego aqui no candle de número 10. Tá? Só para deixar claro para você. Vamos ver se ele volta aqui no candle de rompimento. Bora lá. Se ele pega a ordem. Vamos lá. Marquinhos, você já posiciona stop? Não, eu só coloco a ordem seca na tela. Tá? Pegou a ordem de compra. Pause. O que que eu faço? Eu posiciono meu stop. Ou seja, se eu entro pelo rompimento de mercado, o meu stop está na mínima do candle 9. Tá? Então, o que que eu vou fazer?
eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, onde está o número de contratos. Eu vou segurar e descer e colocar o stop na mínima do candle 9. Então, meu stop já está posicionado aqui na mínima do 9. Se você quer entrar por rompimento de mercado, tá? O seu stop é sempre técnico. Você não mexe o seu stop. Tá? Então, aqui eu quero entrar pelo rompimento de mercado. Quando você quer fazer entradas por rompimento, você vai ter que ter um pouco mais de resiliência, porque demora. Pode ser que sobe, desce pouquinho, sobe, desce pouquinho. E o seu stop é técnico. O stop é parado. O que acontece na maioria das vezes? Marquinhos, já vou colocar meu stop aqui já. Aí ferrou. Stop é sempre técnico. Então, para operar rompimento, tem que ter bastante treinamento de mercado. Então, ó, rompeu, fechou a barra, desce a ordem de compra, pegou a ordem, pum, stop na mínima do movimento. Tá? Onde você sai dessa operação? A sua saída é aqui no primeiro alvo. Tá? Geralmente eu vou até o segundo, dificilmente eu vou até o terceiro. Geralmente eu saio aqui no primeiro alvo, tá, da movimentação. Então, o que você sempre tem que prestar atenção? Quando você quer operar rompimento de mercado, tá? Ele não vai de uma vez. Blá, 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 blá. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e vai. Tá? Então é uma coisa muito pessoal. Se você quer operar rompimento ou, de repente, retorno de pullback de mercado. Aqui eu estou dando um exemplo de compra de rompimento. Você vê, pegou a compra, chegou, dá um pouquinho de gain, está dando um pouco de loss, mas meu stop está onde? Na mínima do movimento. Se eu colocasse esse stop um pouco mais para frente, eu sairia da operação, e aí poderia que o trade corresse ao infinito e além. Então esse rompimento, operar rompimento, tá? Tem que ter essa resiliência, que demora um pouco. Tem que estar claro isso para você. Tá? Então muito treino, muito treino, muito treino, muito treino de mercado. Ok? Então vamos deixar o trade, vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ver, tá, o que a gente faria, tá, nessa situação. Então eu estou no rompimento de mercado. Estou posicionado no rompimento. Beleza? Tranquilo? Galera, até aqui nesse rompimento, tá ok para você? Coloca aqui no chat, por gentileza, se tá ok. Dá um joinha, dá ok. Tá? Se tá top, tá sim, ok. Só dá um ok aí para saber. Show? Ok, ok, ok. Toda a galera aí? Maravilha. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Então, ó, rompimento. Rompeu. Fechou o candle. A ordem já tá na tela. Desce, se for ordem de compra, né? Desce, pum, ordem na máxima. Pegou a ordem, pum, stop. Como é que é o rompimento? O rompimento é mais chato. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e vai. Então você tem que ter essa resiliência aqui. Demora. Beleza? Não é para qualquer pessoa que gosta de operar rompimento. Tá? Então vamos lá. Exemplo número 2. Vou finalizar aqui o rompimento. Tirar as ordens da tela. Vamos falar a seguinte situação agora. Seguinte situação. Bora lá. Marquinho, eu não quis entrar pelo rompimento, porque o meu stop é caro. Eu posso entrar pela média de 9? Né? Então pergunto, ó. O mercado rompeu. Posso entrar pela média de 9? Qual que é a sacada que você tem que ter? Bateu no alvo de FIBO? Não, não bateu, tá longe. Ó. Se não bateu no alvo de FIBO, a sua entrada é por onde? Pela média de 9. Qual é o valor da média de 9 que está aqui do lado? Ó? 114,320, mais ou menos assim, 114,320. Então o que você faz? Aqui no Superdom, você vem mais ou menos aqui, ó, no 114,320, mais ou menos nessa faixa, vem aqui do lado esquerdo e coloca o seu número de contratos. Então, olha lá. O seu contrato está no 114,320, na mesma linha da média. Exatamente na mesma linha. Tá? Se a média subir um pouco, você sobe um pouquinho a ordem. Se a média descer, você desce um pouquinho a ordem. Então, vamos lá. Vamos colocar no ao vivo aqui. Marquinho, posso adiantar um pouquinho, né? Ó, posso subir um pouquinho, vou subir. A média está nos 345. Posso jogar aqui uns 20 tiquezinhos à frente? Colocar aqui um pouquinho mais à frente para tentar pegar? Né? Tá no 345, posso colocar no 375, um pouquinho à frente? Pode, não tem problema. Não pegou a ordem, tá vendo? Ó? Não pegou aqui, ó, a movimentação de preço. Não pegou. Tá? E o mercado foi. Você fala, eita porcaria, não pegou a minha ordem. Tá valendo, Marquinho? Tá valendo. Posso fazer uma reentrada? Pode, minha ordem tá lá. Tá lá, mas não pegou. Eu adiantei a ordem ainda. Pô, foi 20 pontos para frente, mas não pegou. Paciência. E se o mercado voltar, Marquinho? Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Qual que é o grande lance que você vai ter que prestar atenção? Pode acontecer. Pode ser que isso aqui bata no alvo. E se bater no alvo? Você mantém a sua ordem na 9? Para que se você chegou cedo na aula. Será que vai bater no alvo? Olha lá, bateu no alvo. Eita porcaria. Bateu no alvo. Imagina comigo. Ó, vou dar um pause. Pause. Olha comigo. Para quem entrou no rompimento de mercado do Candle 9, você está de fora. O Marquinho entrou no rompimento. Então eu já estou posicionado no rompimento. O Marquinho já está com 315 pontos. Uau, subiu 315 pontos. Eu já estou lá no chatzinho, gain, surfando. Aí você tá putaço, fala, puta merda, não pegou minha ordem na média de 9, e agora o que eu faço? Então uma galera já entrou no rompimento, e você ainda não, porque você está no retorno da média de 9, mas a média de 9 não pegou a tua ordem de compra. E você vê o quê? Você vê essa situação. O mercado bateu no alvo. Então o mercado foi lá e, caraca, bateu no alvo. Se bate no alvo, dá para fazer o retorno da média de 9? Não. Então o que você vai fazer? Você vai descer a sua ordem. A sua ordem ela vai estar posicionada agora na VWAP, porque já bateu no alvo. Então, caso o mercado venha a descer, ou seja, caso o mercado venha a descer, a sua ordem não está mais posicionada na 9. Agora, você vai fazer um ajustezinho, a sua ordem está posicionada na VWAP. Por que é VWAP? Porque
porque bateu em alvo de FIBO. Então, a sua ordem está posicionada agora na VWAP de mercado. Tá? Eu e uma galera que gosta de operar rompimento, a gente já está surfando a movimentação. Eu geralmente saio no segundo alvo. Tá? Dificilmente, só quando o mercado está muito forte, eu vou até terceiro. Mas segundo alvo já está bom pra caramba já. E agora, o que eu faço? Eu aguardo. Tem alguma entrada a ser feita aqui, Marquinho? VWAP, retorno, pullback, porque já teve um rompimento de mercado aqui na estrutura. Tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui, tá? O cenário para a gente ver. E a galera que está no rompimento, estourando, né? Tá indo embora. E a galera que está aguardando o pullback, tá chupando o dedo. Tá? Ó, cravou em alvo de FIBO. Olha lá o candle 14. Aqui, eu já saio da operação. 440 pontos, acabou. Dinheiro no bolso. E talvez você aguardando o pullback de mercado, você ainda está chupando o dedo. No bom sentido. Tá? E aí, o que você vai aguardar? Pullback. Opa, onde está o pullback? Na VWAP. Então, sua ordem está exatamente aqui na VWAP. Ó. Posso adiantar um pouquinho, Marquinhos? Se a VWAP está nos 415, eu posso colocar a VWAP 20 pontos à frente? Pode. Então, está lá nos 435. Estou adiantando um pouquinho. Então, se o mercado der uma porrada aqui para baixo, eu não opero a 9, porque já bateu em alvo. Vou entrar aqui, ó, na VWAP de mercado, que ela ainda não foi encostada após o rompimento. Tá? Então, a minha ordem está posicionada na própria VWAP. Se a VWAP subir, eu subo a ordem. Subiu, subo um pouquinho, ó, subiu, sobe mais um pouco. E assim eu venho fazendo o quê? O controle. O mercado já cravou. A galera que entrou no rompimento já saiu da operação. Agora a gente vai tentar uma reentrada na operação de mercado. E aí eu venho fazendo o controle, sempre aqui. Mas a ordem já está apregoada na tela. Você está vendo que a ordem já está na tela? Eu não vou esperar chegar perto para colocar a ordem. Ela já está pronta. Vou adiantando um pouquinho, ó. Os tiquezinhos à frente aqui para pegar a movimentação, ó. Para tentar não ficar na pedra. Estamos indo. Candle 16. Estou acelerando o gráfico aqui, tá? Ó, aguardando a movimentação. Tá indo. A galera que entrou no rompimento que quer chegar até terceiro alvo, dá para pegar uns 700 pontos. Isso aqui a gente fez na segunda passada, galera, esse trade. Marquinhos, essa mesma coisa que você está fazendo, posso fazer no gráfico de 2 minutos? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer exatamente a mesma coisa. Tá? O mercado está indo. Vamos lá. Candle 17. Minha ordem de compra está aqui. Estou aguardando o pullback para chegar em alvo. Vamos lá. Sobe mais um pouquinho. Candle 18. Vamos lá. Joga um pouquinho para frente. Candle 18. E assim, galera, automaticamente a gente vem subindo a operação, conduzindo. Vai fechar o candle 18. Vai para o 19. Fechou 19. Como é que tá a VWAP? Sobe um pouquinho a VWAP aqui, ó. Ordem de compra um pouquinho à frente. Bora. Tô acelerando. Lembrando que pegar ao vivo não dá para acelerar, né, galera? Aí tem que ser um pouquinho mais paciente, né? Sobe mais um pouquinho, vem ajustando o preço. Ó, VWAP joga um pouquinho para frente, candle 20. Não bateu no terceiro alvo de FIBO, tá vendo? Então a VWAP continua sendo a bola da vez. Não bateu. Continua sendo a bola. Posso operar média de 9, Marquinhos? Mas nem ferrando. Isso aqui a chance de furar é muito grande. Porque já foi batido o alvo de FIBO. Então o pullback vem pela VWAP, ó. Já começa a me preparar. Tá vendo como ela fura? Porque já bateu em alvo, ó. A ordem tá aqui. Vamos lá na movimentação. Candle 21, joga um pouquinho de tiquezinho à frente. Ó, posso jogar um pouquinho à frente do preço que está sendo negociado. Vamos desacelerar um pouco o gráfico aqui para você ver. Vamos ver se pega a ordem. Olha lá, tá vendo como está um pouquinho adiantado, ó, a ordem? Um pouquinho, ó. Pegou a ordem. Show. Pausa. Pegou a ordem de compra. Onde está meu stop? Você vai fazer conta de matemática. Então a minha compra está no 645. Bom, se a minha compra está no 645, meu stop é de 150 pontos. Menos 150. Então meu stop está no 495. Então eu vou colocar aqui, clica com o botão esquerdo do mouse em cima da ordem e desce e vai colocar aqui no... Qual que era mesmo? Foi certo? 495. Então tá aqui, meu stop está aqui, ó, no 495. Então eu estou disposto a perder 150 pontos para tentar chegar até um primeiro alvo. Até o primeiro alvo, 227, até segundo alvo, 425 e terceiro alvo, 750. O risco versus o retorno acaba valendo a pena. Então a entrada é pela VWAP. E o meu stop, Marquinhos? O stop está parado, tá? Lá na região do VWAP. Deixa o mercado respirar. Deixa o mercado respirar, está na região de pullback, percebeu que ele vai subir, a gente joga o stop no 0 a 0 no ponto de compra. Então ele está respirando, está batendo. Se eu perceber que ele bateu, subiu, a gente já consegue colocar um stop aí no 0 a 0 no ponto de entrada, tá? Para proteger a operação e deixar o preço correr. Então, dentro da sala, eu vou falar assim para você, galera, põe o stop no 0 a 0 agora. Aí eu vou te mostrar como coloca o stop no 0 a 0. Protege a operação, enfoca a operação. Como é que a gente vai fazer? Tá?
Marquinhos, quantos pontos você acha aí interessante, tá? Para você já começar a colocar um stop no 0 a 0. Quando passa de 100 pontos, no caso do índice, ou de 5 pontos no mercado do dólar, eu já acho interessante você fazer isso aqui, ó. Jogar o stop no 0 a 0. Ou seja, seu stop estava aqui embaixo no 495. Você já está ganhando 130 pontos, mas com 100, você já joga o stop aqui, ó, 0 a 0, pra você não perder mais. Ou seja, se o mercado descer, você sai no 0 a 0, você não perde mais nada. Nada, nada, nada. A partir de agora, você já fica confortável para deixar a operação correr. Aí a tomada de decisão vai ser sua. Se você quer fazer um scalp, pegar 100 pontos, 120, 130, se de repente você quer tentar chegar no segundo e terceiro alvo, aí sempre vai ser dentro do seu operacional, é uma coisa muito pessoal, tá? Como é que eu conduzo essa operação? Eu sempre tenho o hábito de conduzir no barra-barra. Então, por exemplo, fechou o candle 22, o meu stop, vou colocar na mínima do 22. Fechou no 23, na mínima do 23. Fechou o 24, na mínima do 24 e assim por diante. Então, olha lá, fechou o 22. O stop que está aqui no 0 a 0, eu vou colocar na mínima do 22. Assim que fechar o 23, o stop vai na mínima do 23, e assim por diante. E aí você vem conduzindo o stop no barra-barra, conforme vai desenvolvendo a operação. Se para você fala, caraca, tá dando 300 pontos a operação, dentro da sala, eu vou falar assim para você, galera, enforca o stop, enforca. Então você vai sair aqui de baixo e fazer isso aqui, ó, você vai jogar bem perto do preço, enforca. Ou seja, já garante aí já 300 pontos, enforca o preço, coloca bem perto aqui onde está sendo negociado. Isso chama enforcar o preço. Se for estopado, já sou estopado com 350 pontos, tá ótimo. Tá ótimo, e deixa. Aí eu vou falar, galera, enforca, 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 tá chegando perto de terceiro alvo de FIBO, ó. Enforca. Enforca o preço, joga o stop bem perto do preço, bem perto, bem perto, bem perto. Ó, enforca, 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 vai, 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 vai. Porque se ele dá um pump para baixo, ó, pegou a ordem. Mas eu garanti 500 pontos já, entendeu? Então, algumas vezes, dentro da sala, eu vou falar assim para você, enforca o stop, para, enforca, deixa o stop técnico, e assim por diante. Então, olha que interessante, né? Aqui essa narração que eu fiz para você, tá? Para quem entrou no rompimento de mercado, chegou no primeiro alvo, segundo alvo, quase lambeu o terceiro alvo, aí devolveu tudo para depois ir no alvo. Por isso que eu saio no segundo, entendeu? Eu saio aqui. Para quem entrou no rompimento, dá 450 pontos a operação. Para quem entrou pela VWAP, ou fez um scalp, tem de scalp como 130, 150 pontos, ou quem chegou até a média fez 190, quem chegou no segundo alvo 300 e quem cravou em terceiro alvo 645. Então, qual que é a grande sacada? Você sempre tem que ver o que é melhor para você. Se é legal entrar pelo rompimento, pela 9, pela VWAP ou pela 20. Tá? Geralmente a 9 e a VWAP são as que estarão mais interessantes aí, tá? Para você operar. Mas até aqui, galera, fica claro para você, fica mais evidente aí, obviamente que nós teremos outras aulas de revisão de matéria, outras aulas, tá? Mas fica claro para você, a entrada para o rompimento, a entrada pela 9 e a entrada pela VWAP, coloca aqui no chat. Caraca, entendi. Não, eu ainda não entendi, Marquinhos. Rompimento, 9 VWAP, rompimento 9 VWAP, rompimento 9 VWAP. Entendeu, galera? Dar uma clareada agora um pouco para vocês. Show? Ou para ficar bem, tipo assim, começo, meio, fim, né? Começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim. Para você saber. Show? Tá? Pergunta, né? Que estão colocando no chat. Marquinho, se voltar o preço, pô, bateu em alvo, e se voltar aqui, eu opero a média de 20? Não. Por quê? Porque chegou no alvo. E se não chegasse no alvo e desse uma oportunidade de venda, você poderia operar 20. Bater no alvo? Já era. Pergunta clássica também. Marquinho, que aí fica para uma próxima aula de revisão, tá? Eu quero operar reversão. Onde eu opero reversão? Tema da próxima aula de revisão. Se você gosta de operar reversão de mercado, onde você vai ser mais feliz? Sempre no terceiro ou acima de terceiro alvo de FIBO. Pensa que você chegou no seu destino. Imagina assim. Imagina que você está na tua casa e você vai fazer uma viagem para algum lugar. Você saiu da tua casa, que é o rompimento, e você chegou no lugar. Se você chegou no lugar, você vai ter que voltar para casa. Você vai ficar lá para sempre. Em algum momento você vai ter que voltar. Então, onde que você vai encontrar a maior probabilidade de retorno? Quando você chegou no seu destino, que é o terceiro alvo de FIBO. Então, se aqui em cima aparecer um engolfo de alta, um engolfo de baixa, uma estrela cadente, sei lá, um harami de baixa, alguma coisa de reversão, aqui é o melhor ponto para você operar a reversão. Então, quando de repente na sala, você fala assim, Marquinhos, apareceu uma estrela cadente aqui. Posso operar a estrela cadente? Cara, você está no primeiro alvo, você está no primeiro pedágio da estrada. Marquinhos, apareceu uma estrela cadente aqui, hein? Você está no segundo pedágio. Você não chegou no seu destino. Marquinhos, apareceu uma estrela cadente no terceiro alvo. Aí é mais jogo. Senão, isso aqui só vai ser uma correção. Correção do que reversão. Tá? Mas são temas aí para próximas aulas, né? Essa ideia aqui dessa primeira aula de revisão com você é falar um pouco mais de FIBO, indicadores, rompimento, 9, VWAP, 20, né? Vamos num degrau de cada vez, né, galera? Se não ficar muito conteúdo, aí você fala, pô, calma aí, agora é estocástico por cá, e é high low, calma aí, vamos lá, um degrau de cada vez. Beleza? Sempre aqui, ó, na confirmação, um degrau de cada vez. Beleza? Tranquilo? Tá? Marquinhos, essa estratégia sempre utilizo, tá? Sempre no primeiro pivô, é sempre no primeiro pivô. E se fosse no dólar, Marquinhos? É a mesma coisa. Índice dólar, o método é o mesmo. No índice e no dólar. Marquinho, e se for no 2 minutos? É o mesmo. É a mesma coisa.
O índice é no dólar. O método é o mesmo. O que muda é o ativo. O índice é o dólar, mas o método é o mesmo. Entendeu? E para conduzir o stop, Marquinho? É o mesmo. E se for para conduzir o stop no 2 minutos? É o mesmo. É sempre o mesmo. O método é igual. Só muda o ativo e o tempo gráfico que você vai operar. Entendeu? É a mesma coisa. Show? Tá? Marquinho, dúvida? Isso aqui serve para o Renko? Não. Você vai ver um gráfico de candles, tá? Ou no 5 ou 2 minutos. Marquinho, posso usar a mesma coisa no 15 minutos? Não. 5 ou 2 minutos. 5 ou 2 minutos. 5 ou 2 minutos. Beleza, galera? Tranquilo? Para não ficar muito conteúdo para vocês, a gente vai ter outros encontros de revisão. Tá? A gente vai deixar, já está gravando esse conteúdo, a gente vai deixar dentro da área do aluno. Então, o que fica de lição de casa para vocês? Eu tenho alguns recados para dar. O que fica de lição de casa? Pegue alguns dias aleatórios no índice do dólar e faça replay de mercado. Identifique o primeiro pivô e faz até o dia 12 aqui, ó. Agora que termina a aula, faz o próprio dia 12, tá? Tenta, faz o rompimento, vê o up, faz o treino. Treina esse dia 12, treina dia 13, dia 14, não tem problema se errar. Vem fazendo. E aí, amanhã, sexta, nos próximos meses, sempre na sala, eu sempre vou falar para você, ó, galera, rompimento, você lembra da aula de revisão. 9, entra na aula de revisão. 20, tá? Por quê? Se eu continuar jogando muito conteúdo para você, vai te confundir. Então, qual que é a ideia? Treina isso. Cara, 80% do meu operacional é isso. Se você quer falar, Marquinho, qual é a fórmula mágica para você ganhar um bom trocado na bolsa? Para mim, é isso. Isso me trouxe uma liberdade financeira. Exatamente isso que eu estou falando para você. Agora, Marquinho, se romper aqui, faz um novo pivô, Marquinho, para operar a reversão. Cara, faz o básico. Não inventa a moda. Faz o simples funciona. Treina isso até você ficar bom. Não importa quanto tempo demore. Treina isso até você ficar bom. Beleza? Marquinho, tô bom, hein? Opa, sou bom em rompimento, sou bom em 9, sou bom em VWAP, sou bom em 20. Tracei FIBO, achei pivô. Vamos para o próximo nível. Vamos para o next level agora. Aí a gente vai começar a introduzir isso aqui, ó. Estocástico, reversão. Estocástico com reversão, estocástico com continuação. E a gente vai subindo aí um degrau de cada vez. Beleza? Show? Tá? Vocês me permitem dar um recado importante aqui para vocês?